Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Gene Highlights. Compartilho hoje com vocês o privilégio de receber o Dr. Antônio Maia Júnior. Antônio Maia é neuroradiologista e vem hoje para falar conosco sobre o tema gliomas difusos cerebrais. Muito obrigado por participar, é um privilégio para todos nós. Eu que agradeço o convite, é uma grande honra estar aqui com vocês. Maia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a mudança dos paradigmas que foram trazidos, essas mudanças trazidas pela revisão da última classificação da OMS de 2016. Bom, vale lembrar que na última década, principalmente, a gente teve uma mudança da percepção do câncer como sendo uma doença geneticamente determinada. Na verdade, retrocedendo um pouquinho, lá por 2010, houve a publicação de um trabalho que trazia, então, o modelo de classificação dos gliomas, em especial do glioblastoma, o mais prevalente dos gliomas, do ponto de vista genômico, né, com 4 subdivisões genômicas, que tinham implicações não só para o diagnóstico genômico, mas também implicações clínicas, porque cada uma dessas formas havia uma forma de evolução da doença e uma resposta diferente ao tratamento até hoje empregado com temodal e radioterapia. E dessa forma não é surpresa que a nova classificação da Organização Mundial de Saúde traga, então, parâmetros genéticos para esse modelo de classificação, haja visto que aqueles histológicos que baseava a classificação anterior não atendia mais para as necessidades atuais. Esse novo modelo de classificação proposto em 2016 nada mais é do que uma atualização da classificação antiga de 2007, foi retardada a nova publicação em 2014 e essa nova classificação, que de 2016, que é uma revisão, provavelmente nada mais é do que um reflexo de que esse avanço do conhecimento está sendo bastante rápido e provavelmente uma nova classificação sairá em breve. Nessa classificação de 2016, qual foi a mudança principal na classificação dos gliomas difusos? Bom, dessa forma, essa nova revisão de classificação incorpora uma nova camada na classificação desses tumores. Antigamente a gente fazia classificação histológica puramente simples e os tumores difusos acabavam se dividindo em tumores de origem astrocitária, de origem oligoastrocitária e os tumores oligodendrogliais. E agora, nessa novo modelo de classificação, em primeiro lugar, o patologista tem que separar aqueles tumores que ele enxerga como sendo mais agressivos com necrose, o glioblastoma, dos demais tumores difusos. Isso o patologista faz com grande reprodutibilidade, porque uma das principais críticas ao modelo de classificação anterior era que a reprodutibilidade da classificação em diferentes patologistas era bastante ruim, né? A variação interobservador e mesmo interobservador não era exceção, muitas vezes a regra. Quem trabalha com neurologia sabe que muitas vezes a solicitação de revisões de diagnósticos histológicos muitas vezes mudava o diagnóstico histológico e muitas vezes a conduta que havia sido empregada para aquele paciente, né? E agora o patologista tem que, em primeiro lugar, avaliar se existe ou não necrose e na existência, na caracterização de necrose, faça então o diagnóstico de um glioblastoma num tumor glial difuso, né? Isso o patologista faz com grande reprodutibilidade. A partir daí, existindo a necrose, então, portanto, um glioblastoma, a próxima etapa é usar de biomarcadores genéticos para separar aqueles de melhor e de pior prognóstico, utilizando para isso o biomarcador IDH, né? Naqueles pacientes que não têm a necrose, ou seja, todos os outros gliomas difusos que não têm necrose macroscópica ou microscópica na análise histológica, eles então vão sofrer duas análises genômicas. A primeira delas é a caracterização da codeleção de um P19Q e também a mutação do IDH. Essas duas análises em conjunto vai conseguir separar aqueles tumores com assinatura genômica de oligodendroglioma, aqueles que têm a mutação, a codeleção de um P19Q, daqueles que não têm. Aqueles que não têm vão receber a marcação genética de um astrocitoma, e aí a análise do IDH vai permitir se ele é ou não mutado. Portanto, o que tem o IDH selvagem, não mutado, é o que tem pior prognóstico. Isso, exatamente. Na verdade, a maioria dos tumores glioblastomas são, de fato, IDH selvagem, são aqueles de pior prognóstico que a gente antigamente chamava de glioblastoma de novo. Representam cerca de 90% dos glioblastomas e que não são identificadas lesões pré-existentes.
Aqueles que têm o IDH mutado são aqueles de melhor prognóstico, geralmente em pacientes mais jovens e que têm uma maior sobrevida e que têm uma lesão precedente, seja um tumor de baixo grau, que a gente chamava de glioma difuso grau 2 ou grau 3, o anaplástico. Da classificação anterior. Além desses dois, da codeleção 1P19Q e da mutação ou não do IDH, algum outro desses biomarcadores tem aplicação na prática, na rotina clínica? Sim. Na prática da rotina clínica, o outro biomarcador que não entrou no modelo de classificação atual da Organização Mundial de Saúde, mas que tem uma implicação prática bastante elevada, é o MGMT. O MGMT é uma proteína que é produzida por uma enzima, por um gene do mesmo nome, MGMT, e ao produzir essa proteína, ele tem uma ação de proteger o DNA, alterações de reparação do DNA. Então, a gente sabe que a gente trata o glioblastoma com o uso do temodal, que nada mais faz do que alquilar o nosso DNA, que leva a uma alteração genética que leva à apoptose celular. O MGMT é uma proteína que repara essa alteração celular. Então, portanto, se você tem muita produção dessa proteína, o temodal age de forma menos efetiva. Ele anula o efeito da droga. Anula o efeito da droga. Em contrapartida, aqueles pacientes que têm a metilação do gene MGMT, e a metilação nada mais é do que a inativação do gene, naqueles pacientes não há produção expressiva dessa proteína e não tem, então, a reparação do DNA e o temodal é muito mais efetivo. Ou seja, os indivíduos que têm a metilação vão ter melhor resposta ao tratamento, portanto, melhor prognóstico. Então, na verdade, o MGMT é um biomarcador prognóstico da resposta terapêutica. Perfeito. Então, aqueles pacientes que têm esse tipo de alteração genética, eles vão ter uma muito melhor resposta com a utilização do temodal do que aqueles que não têm. Fica bastante mais claro, colocado dessa forma, didática, mas para nós, médicos radiologistas, uma pergunta importante é qual a expressão de todo esse conhecimento genético, molecular, nas imagens? Como é que isso se apresenta? Então, com relação ao MGMT, ele é o que menor tem nos estudos de casuísticas publicados na literatura, o que menor tem uma reprodutibilidade e correlação com dados da imagem. Na verdade, numa recente revisão que a Radiology publicou ano passado, que falava exatamente dos biomarcadores e as suas aplicações de correlação com os estudos de imagem, se coloca lá que o MGMT é aquele de menor facilidade em se tentar avaliar se existe ou não a metilação. Existe algum com maior especificidade? Nenhum deles 100%, infelizmente, né? Mas o que a gente precisa aprender é que a nossa geração aprendeu a tentar fazer a correlação de sinais de agressividade biológica com a histologia. E a gente tentava então falar, olha, esse tumor é mais agressivo, menos agressivo. Primeiro com sequências convencionais, depois com sequências avançadas, perfusão, espectroscopia, depois a sequência de fusão. E a gente tentou fazer a correlação com a histologia. Agora, nada mais é do que uma mudança. A gente vai tentar fazer com a histologia também, porque a histologia também é importante, na primeira etapa de classificação, mas o que a gente precisa tentar fazer é a correlação com os biomarcadores genéticos. Atualmente, os dois que entraram na classificação da OMS, o IDH e o 1P19Q. Para o IDH, a gente sabe que os mesmos sinais que a gente admitia como sendo de agressividade biológica para classificar o tumor histologicamente como sendo de alto grau, os mesmos sinais valem também para o IDH. Então, a gente está falando aí de tumores que apresentam heterogeneidade do ponto de vista das sequências convencionais, a gente está falando de tumores que apresentam hiperperfusão ao estudo de perfusão T2, aumento da permeabilidade T1, está falando de tumores que aumentam a colina, a relação colina-creatina elevada, também associada com a Quanto maior os sinais de agressividade, maior a chance dele ser selvagem. IDH selvagem. 100% a gente não tem essa classificação, claro. Não existe isso. Mas alguns sinais são bastante úteis no sentido da gente poder fazer a caracterização de um tumor de menor agressividade. A ausência de tudo isso fala a favor de um tumor IDH mutado,
IDH mutado, e também com a possibilidade de ser MGMT metilado, né? Então, a gente vai fazer esse tipo de caracterização. Avaliação de sinais de agressividade biológica, esse sempre foi o nosso objetivo, fazer avaliação de sinais de agressividade biológica até para direcionar, porque essas modificações genéticas que a gente está descrevendo até agora têm variações espaciais e temporais. Então, a gente está falando de uma avaliação macroscópica por imagem que permite uma avaliação espacial, tridimensional e temporal quando a gente faz a análise evolutiva dessas lesões. E dessa forma, a gente consegue oferecer o melhor para o nosso paciente, né? Lembrando que tudo que a gente está falando da nova classificação leva em consideração um outro problema que a gente sempre teve no modelo antigo de classificação puramente histológica, que é a amostra tecidual. A gente sabe que nem todo tumor é amostrado quando o cirurgião leva para o anatomopatológico um pedaço daquela lesão. Ou é um fragmento de biópsia, ou é um fragmento do ato cirúrgico na hora que ele faz a aspiração, é um pedaço do tumor. Enquanto que na imagem a gente tem a capacidade de avaliação tridimensional daquela lesão e eventualmente apontar sinais de agressividade biológica que eventualmente passaram desapercebidos. Para um tumor, para um paciente que tem uma lesão de um glioma difuso, você fazer o subdiagnóstico, ou seja, ele tem um tumor de alto grau de agressividade biológica, e você fazer um diagnóstico presuntivo de uma lesão de baixo grau, mesmo que com análise histológica, é muito ruim, porque você não oferecer o tratamento agressivo naquele momento pode modificar significativamente a evolução natural daquela doença. Perfeito. Eu acho que isso esclarece bastante os pontos em relação especificamente aos gliomas difusos e a nova classificação. Eu agradeço mais uma vez a você por trazer esse tema e espero que numa próxima oportunidade tenhamos aí nova chance de voltar a falar disso e esmiuçar um pouco mais esse assunto complexo, mas de grande importância para a nossa prática. Eu que agradeço e fico à disposição de vocês. Para que possamos atender melhor os nossos pacientes. Agradeço a todos pela atenção e peço que se inscrevam no nosso canal, ativando as suas inscrições e o sininho para que possam receber as notificações, sem esquecer de dar lá suas curtidas, o seu like na nossa gravação. Mandem suas sugestões, suas recomendações, novos temas, novos entrevistados e também envie suas perguntas. Com certeza o Antônio Maia as responderá com todo cuidado. Muito obrigado a todos e até um próximo episódio.